É. E a outra, tu assistiu tudo? Sim. Ah, bicho bom, hein? Ficou bom pra entender? Ficou. Conseguiu entender tudo? Ficou com alguma dúvida? Não. Não? Ah, Maria Clara, tá aí espiando. A Maria Clara não tá com frio. Quem mais? Eu tô vendo aqui. Ô, tá entrando uma galera aqui. Vão perguntando, pessoal, vão perguntando. Quem tiver dúvidas. Eu não, porque já foi matéria que a gente já aprendeu. Na verdade, é a matéria que a gente estava ainda no início, quando a gente estava na aula presencial, né? Aí a gente está meio que tentando fechar esse assunto. Mas é uma coisa que vocês já estão craque, já, estado absolutista. Tu quê, professor? E só aquelas duas perguntinhas é fácil? É, de boa. Essa semana é uma colher de chá para vocês, para não ficar muito Valeu. pesado. Mas aí, Opa, vocês tiveram mais alguma dúvida? Do que eles estão falando, professor? Nós estamos falando sobre estados absolutistas, Ah, tá. tá ligado, meu? até não, achei que fosse artes. Não, não, aqui agora é história. Eu tô brincando. E aí, quem mais? Carolina, tá tudo certo? Com alguma dúvida? Nicolas, quem mais? Não. Ó, apareceu o Felipe, ó. E aí, rapaz? A Ana Rossi tá ali quietinha. Ana Rossi, daqui a pouco a gente vai chegar na reforma protestante. Agora vamos. Mais um capítulo pra gente chegar na reforma. Maria Clara, tu tá congelado ou tu tá aí fazendo esquema de estátua? Agora ficou com a boca aberta, ele congelou. Maria Clara, vai engolir uma mosca aí, hein? Vamos lá. Perguntas? Felipe, pergunta? Tá Eu acho, pensativo aí? eu acho que o que ela fala dentro de aula, ela não tá falando aqui. Pois é. É, que aqui não pode fazer bagunça, tá todo mundo olhando, tá sendo gravado, né? Ô, tu tinha que ver nós na aula de arte. Não, aqui não pode fazer bagunça, aqui tá sendo gravado, aqui vai Não, pra polícia. a de arte também tá sendo gravada. Ah, tá. A aula de arte tava tudo gravado, eles começaram a discutir com o Kaique no chat, tá ligado? É, vou no chat. Ô, Nicolas, para. Um monte de palavrão no chat. E aí? Perguntas, vamos lá. Quem é esse chato aí, o chat? Ah, tá, o chat tem aquele negocinho ali, né? O chat. Que tipo de falar do chato? Chato, que é esse chato que eles estão falando? Chato. Eu tô Ó, comendo todo café da mundo manhã tomando agora. café, coisa boa, hein? Oi, quem falou? Quem falou? Eu tô comendo café da manhã agora. Ah, tá. Comendo café é meio difícil, né, Felipe? Tomando café, é melhor. Ah, ali, o cara saudável é outra coisa. É. Fica A mexendo. novinha. Ah, tá. Eu Professor, estou inspecionando alguém. Oi, 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 quem tá me chamando?
É a mãe do Thomas. Bom Oi, dia. bom dia. Bom dia. É uma pergunta. Eu pego as atividades na escola. Pra- Daí, é a primeira vez que nós estamos participando dessas aulas online, né? Certo. Então, daí tem as questões nas folhas, né? Sobre a leitura os estados absolutistas na Europa. Ô, professor, Daí tem o som do professor não tá perguntas, chegando pra mim. e tem a do livro. Você trabalha o livro ou textos que eu pego na escola? Na verdade, aquele texto da escola é como se fosse uma explicação para poder responder aquelas questões. Mas o que está ali também está na apostila muito mais escrito, né? Muito mais explicado. Ali é para ele não ficar sem nenhuma explicação. Ali está a orientação, mais ou menos, do que está sendo falado, está sendo pedido nas perguntas. É para não ficar só as perguntas, entendeu? Mas aquilo que está ali no impresso, aquele assunto ali é o assunto que está na apostila. Tanto é que eu coloco ali, né, para voltar lá e para reler a unidade que ele vai conseguir entender melhor. Sim. Tá bom? Tá, mas aquelas questões, daí o Thomas tem que responder num papel e anexar junto, né? Se ele não está fazendo pelo positivo on, Não. então ele vai ter que depois entregar lá na escola, entregando aos pouquinhos conforme a equipe está passando para vocês. Tá, porque aqui está escrito atividades, daí tem no pensamento medieval, no pensamento moderno. Uhum. Então ele vai fazer por escrito e vai anexar, tá? Isso, perfeito, perfeito. Aí ele tem que reler a apostila, tá? Sim. Muito obrigada, tá? Nada. Nicolas, não pense que eu tô de olho em você, não, tá? Eu tô de olho em você, ok? Ô, Elton, Oi. deixa eu dar um parecer também para as mães e os pais que têm algumas dúvidas com relação às atividades impressas. Bom dia para todos. Na verdade, as atividades que estão sendo impressas na escola, quem vai buscar lá, também é uma atividade para as crianças que não têm acesso à internet. Então, provavelmente, tem explicações lá de todas as disciplinas que vocês têm na LDI e que o professor também deixa disponível na plataforma ON. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida com relação a essas atividades, vocês perguntem na plataforma ou aqui diretamente no chatzinho com o professor para tirar as dúvidas. Mas lá naquelas apostilas impressas, como tem 2 professores de história, às vezes a gente mescla um pouquinho, porque as apostilas são para os sétimos, e os sétimos tem o 1, o 2 e o 3. Então, às vezes, pode ser que, para a criança que pega a apostila lá na escola impressa, tenha assuntos do professor Elton, mas também assuntos do professor Tiago, pode mesclar um pouquinho, tá? Eu não sei se tu sabia dessa, Elton. Então, a gente sempre mescla um pouquinho as atividades suas e do Tiago. E como você lá nas atividades coloca bastante texto, às vezes também pode as crianças ficarem meio apavoradas, mas é porque é a explicação, como você falou, realmente da atividade a ser feita. Uhum. Isso mesmo. Perfeito. Obrigada. Nada. Quem está perguntando aqui da resposta da questão? A Ana? Questão 1 da página 26. Deixa eu pegar os aqui já para ver direitinho, então. Página 26. É a de responder, né, Ana? Ana? Bota o som, Ana. Ela morreu, ela não quer falar, tá com Não é vergonha. a 2 ou é a 1? Porque a 1 tu vai ter que explicar. É a de escrever. É a de escrever, né? Sim. Olha só o que está perguntando. Com a ascensão da burguesia e o apoio real, podemos afirmar
que a nobreza e o clero perderam o apoio do rei? Olha só, aí tá pedindo para justificar. Eu ainda falei, eu acho que isso nessa última videoaula. O rei, ele acaba fortalecendo também a igreja e a nobreza. Por quê? Porque o rei vai precisar principalmente da igreja para poder ter aquela ideia do direito divino, de ele se colocar como um representante de Deus na terra, o rei absoluto. Por isso que ele fortalece a igreja, ele ainda precisa da igreja. E os nobres também, porque a maioria dos nobres, eles são os funcionários públicos, eles são as pessoas que vão organizar o Estado absolutista. A burguesia é aquela que vai praticar o comércio e vai ganhar dinheiro. Só depois, no século XVIII, é que vai começar, a burguesia vai querer entrar no jogo político e vai tentar tirar, então, a nobreza e o clero da jogada. Por quê? Porque são as únicas classes sociais que não pagam impostos, tá? Então, tanto a igreja quanto a nobreza não se enfraquecem no absolutismo. O que acontece é que a burguesia se fortalece, começa a fortalecer. A burguesia que antes estava de fora começa a unir forças com o rei através do pagamento de impostos. E aí o que ela recebe em troca do rei? Proteção. Tá? Então não há um enfraquecimento, não há uma perca da igreja e da nobreza. O que acontece é que a burguesia ela surge mais forte. Tá? Consegui explicar? Sim. Mais alguma? Mais alguma questão? Mais alguma? Eu tinha umas, mas, tipo, eu tinha uma, mas não lembro onde era. O que tu tinha? Qual, Felipe? Lembra aí, Felipe? Ô, professor, Oi. aquelas duas respostas tem a resposta tanto naquele texto de cima e tanto na apostila, né? Sim. Ah, tá. Qualquer dúvida, vocês depois, que as questões, vocês podem mandar lá na mensagem da Positivo On, tá? Ô, professor, Oi! Eu não entendi o que foi fazer aqui, ó, que você tinha pedido que você pediu, botou na quarta-feira na plataforma. Um texto, eu não entendi. Oi? Tu congelou, Maria Você Clara? botou na plataforma, vocês vão fazer, certo? Certo. Calma aí. Pô, entrei na sala errada, valeu. Show, Maria Clara. Sala quieta, hein, professor? Vi que poderia ser assim, né, na sala, na escola. Só que a gente taca mais fogo lá do que aqui. Maria Clara tá perdida. Achou? Não achou? Deixa eu ver aqui no chat aqui. não ia que perguntei. Eu não entendi o que era a atividade na quarta. Vamos ver a atividade na quarta.
Deixa eu... Não, professor, na quarta, não a quarta, a número 4, eu acho. São as atividades, professor, que você botou na quarta, nessa quarta, pra gente fazer até semana que vem. Tira a boca do microfone. O que vocês não entenderam? Especificamente, tem uma... No caso, tem uma atividadezinha que vocês têm que interpretar, é só interpretação, ó. Tem um textinho ali do Maquiavel, ele tá falando ali, certo? Um do Santo Agostinho, na verdade, um trechinho do Santo Agostinho e um do Maquiavel. O do Santo Agostinho, ele representa o quê? Um pensamento medieval. Estão me acompanhando? Pensamento medieval. O do Maquiavel, um pensamento o quê? Pensamento moderno. E o que está pedindo? Está pedindo para vocês falar sobre o contexto desses pensamentos, do medieval e do moderno. Entenderam? O que está representando ali o Deus ali no medieval? Ali? O que o Santo Agostinho está falando? Esse é o pensamento medieval. É aquele primeirinho. Aí depois, o que ele quer dizer, que o Maquiavel quer dizer com aquele pensamento moderno? Inclusive, que eu explico no slide lá. Aí vocês vão colocar na B. Tá? Aí a outra, também, vocês vão ler ali, né? Ó, o século XV, apesar de ser considerado como o século da decadência do Renascimento italiano, gerou gênios como Rafael Sanzio, Michelangelo nas artes plásticas. Na literatura, o grande nome foi Nicolau Maquiavel, que escreveu um texto antológico na história do teatro ocidental, Mandrágora, com a qual satirizava a sociedade florentina, que é a cidade lá do Maquiavel na Itália, sobre o poder dos Médici, sobre os poderes dos Médici, né? Ela estava sendo comandada pelos Médici. Ele é autor também de um famoso livro que levou a ser considerado o pai da ciência política. Bom, esse livro tá em outras questões, tá lá na apostila, tá na minha explicação, né? Que é bem fácil. Né? A só tá perguntando qual é o título do livro, não é? E o que tá falando aqui esse livro. E a B tá perguntando por que ele fala os fins justificam os meios. Eu explico isso lá na outra aula da semana, não dessa semana, da semana passada. Eu falo sobre essa frase específica do Maquiavel. Certo? Tá ok, professor, entendi. Tá. Então ali é bem tranquilo. Ó. Ali é só falar o título e sobre o que o livro fala. No caso, né, o livro mais famoso do Maquiavel, não aquele que está sendo citado ali. E a B, né, tá perguntando ali para explicar a frase que na verdade ele nunca falou essa frase, mas o livro no decorrer do livro dá a entender isso. Tá? Essa frase não existe no livro, os fins justificam os meios. Só que a ideia do livro dá a entender isso. Certo? O professor, é que eu não fiz as atividades de história ainda, porque, eu não me programei ainda pra fazer de história. Eu tô fazendo as outras devagarinho e daí eu vou chegar em história. Não, tranquilo. E qualquer coisa, se tiver dúvida na hora que estiver fazendo, manda mensagem. Tá bom. Não, beleza. Mais alguém? Vocês conseguiram entender tudo direitinho? Dúvidas, pessoal? Vamos lá? Qual é a parte que vocês querem que eu explique aqui? Para facilitar um pouco. Todo mundo entendeu absoluto? Todo mundo tá craque? Já dá para fazer uma prova sobre absolutismo? Professor, Hum. estados absolutistas modernos, estados e estados unificados modernos é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Tá lá nessa última videoaula que eu mandei para vocês, eu começo o slide falando isso.
Tá, Eu boto estados tudo. modernos também é mais alguma coisa igual a outra? Ó, pessoal, antes desse período do século XV, o que a gente tinha? A gente tinha os reinos medievais. Eram territórios que não tinham uma organização política, não tinha uma burocracia, não tinha um exército nacional, não se ligavam por conta de uma língua. Quando, a partir do século XV, começa a surgir os tais estados, que a gente vai chamar de Estado moderno, porque para dizer que é o Estado como a gente conhece hoje. Mas só que ele é diferente em algumas coisas do que a gente conhece hoje, porque naquele tempo, para poder organizar tudo isso, teve que ter um poder centralizado. Aí esse poder centralizado a gente chama de absolutismo. Por isso que os estados modernos também são conhecidos como estados absolutistas. Então, estados modernos, estados unificados modernos, estados absolutistas, são todos a mesma coisa, quer dizer o mesmo, tá? É um termo que se usa para falar do período em que há uma organização desses territórios. Muitos deles vão ficar com as suas fronteiras até hoje. Por exemplo, a França vai ter poucas modificações desde a época da formação do Estado moderno dela, praticamente o território vai ser o mesmo. A Inglaterra, até por conta de ser uma ilha, né, a Grã-Bretanha, vai continuar tendo a sua formação praticamente, na verdade, desde a Idade Média, mas a ideia do Estado moderno é quando começa a gente ter a ideia de país, né? Começa a surgir as ideias do comércio entre os estados, entre os países. E aí a gente tem essa formação, por isso que antes do século XV a gente não tem Estado moderno ainda, a gente tem reinos medievais, que ficam se modificando o tempo todo. São frágeis, são fracos, depende de uma série de circunstâncias. Os reis dependem da nobreza para poder se defender. Quando o rei monta um exército, ele passa a comandar melhor essa nobreza. Não que ele enfraquece a nobreza, não que ele queira acabar com a nobreza, mas ele pode submeter essa nobreza. Então esses nobres dificilmente vão dar um golpe nele. Esses nobres dificilmente vão se separar do território dele. Por quê? Porque agora tem um exército cuidando de todas as fronteiras do território. Né? Tem um exército que estrutura tudo. Então tem um poder central. Então o Estado Nacional é quando a gente tem um poder central. Tem um rei que praticamente se confunde com o Estado. Tem até, lá, eu já falei para vocês lá nas videoaulas e também tem ali na apostila, o Luís XIV é o grande símbolo disso, o rei da França, que ele vai construir o famoso Palácio de Versalhes, e ele simplesmente vai dizer que o Estado sou eu. O Estado era o rei. Ele dizia que porque o rei se confundia com o Estado, tudo tinha que passar por ele. É um pouco diferente de como os países se organizam hoje, onde tem parlamento, tem sistema de justiça, tem várias coisas que equilibram o Estado com vários núcleos de poder. Quando se formam os estados, só existia um poder. E era o poder de quem? Do rei. Certo? Alguém ainda confunde isso? Outra coisa que... Qual? O poder do rei? Oi? O poder do rei? Isso, poder do rei centralizado. Centraliza o poder de todo o território. Como assim? Ele é o rei, aí ninguém consegue derrubar ele. Ele é um rei muito mais forte do que existia na Idade Média. Ele é o rei que tem o poder nas mãos. Tudo que existe no Estado tem que passar por ele. Ele que administra tudo. Por exemplo, quando a burguesia passa a pagar impostos para ele, ele protege a burguesia, mas ao mesmo tempo ele vai dizer para a burguesia onde ela deve praticar comércio. Ele vai fazer os tais monopólios reais. Esse grupo de burgueses aqui vai explorar, por exemplo, Portugal, né? Vai explorar cana-de-açúcar no Brasil. Esse grupo de portugueses aqui vão explorar açúcar lá nas Ilhas Canárias. E aí esses aqui vão comercializar escravos em Angola. Então ele que dizia o que cada um ia fazer. Tudo tinha que passar por ele. Ele tinha que dar essas permissões. Então ele tinha um controle do Estado. Ele dizia quem ia comercializar o quê. Quem ia fazer o quê no Estado.
Aí só que em troca disso ele dava proteção e essas pessoas, esses comerciantes, esses burgueses que iam praticando o comércio, eles pagavam, geravam impostos, onde o rei fazia frotas militares para poder estar protegendo todo o território, além da própria burguesia que estava praticando o comércio. Então ele passou a organizar, passou a ter mais poder, passou a ter mais controle. Ele juntou essas duas coisas, né? Ele começou a cobrar impostos onde antes não se cobrava, e de uma maneira muito mais racional, de uma maneira muito mais eficiente do que na Idade Média, porque na Idade Média a gente chegou a ter cobrança de impostos, só que era aqueles impostos de senhores feudais, que era aqueles impostos para o cara utilizar um moinho de vento, para o cara passar numa ponte, para o cara poder usar um riacho, para o cara poder usar uma determinada terra que não era aquele geralmente que ele plantava. Então tudo isso gerava certos impostos. Só que quando a gente tem um rei mesmo, um rei absoluto, ele passa a desenvolver uma estrutura de pagamento de impostos, principalmente na saída do país, na saída do estado, na saída do território. Impostos portuários, o cara chega com, por exemplo, com tecido da Inglaterra e aporta em Lisboa. Ali ele paga uma taxa. Para onde vai essa taxa? Onde vai esse dinheiro? Para o rei. É o rei que vai administrar, vai dizer o que tem que fazer com esse dinheiro. Certo? Então, por isso que é a partir do Estado moderno que o rei, ele centraliza o poder. Ô, professor, tem Oi. gente lá no chat com dúvida. Tá, vamos ver aqui quem está no chat. Quem? Mas, professor, tipo, é que o rei, ele administrava a saída e entrada no estado de todos os lados, assim, tipo, sei lá. Isso, no território como um todo, né? Toda mercadoria que entrava e saía, ele tinha um controle disso. Então, ele cobrava impostos. Aqui, ó, estão perguntando... Tá, só um pouquinho, Felipe, estão me perguntando aqui, ó. Se na atividade do site é para colocar a resposta pelo Word. Se for anexar lá no positivo on, interessante é que sim. Agora, se não conseguir botar pelo Word, pode bater uma foto e anexar lá na positivo on. Não sei se eu respondi aqui da Simone de Souza aqui. Não sei de quem é mãe. Felipe tá perguntando. Felipe. Sim, tipo, é que o rei ele administrava a entrada e saída do reino de todos os lados, assim, de, tipo, tudo. De tudo. Por aí que se criou a ideia de alfândega, né? Foi a partir do Estado Nacional, a partir do Estado moderno que se criou a ideia de alfândega. O que é as alfândegas? É os lugares onde passam as mercadorias, que existe até hoje. Hoje existe, por exemplo, de estado para estado. Quando você passa ali no posto da Polícia Federal, você vê que tem alguns lugares que tem balança para os caminhões ser pesado, ali é cobrado o ICMS da nota fiscal, tal. Isso começa lá no Estado moderno. Claro, de uma maneira muito mais simples, geralmente entre territórios, entre dois estados consolidados. Então, sempre quando tinha uma estrada, por exemplo, passagem de carruagem, ou mesmo de atracamento de navios, você tinha um lugar onde era recolhido, não é exatamente uma nota fiscal, mas uma espécie de imposto sobre aquela mercadoria, tanto de entrada de mercadoria como de saída de mercadoria. É a partir desses impostos cobrados nessas zonas de fluxo, nesses lugares onde sai e entra a mercadoria, é que o rei passa a ter mais dinheiro, é que o Estado passa a ter mais dinheiro e se organiza melhor. Antes disso não tinha. Então, vai vendo que a partir do Estado moderno, os países vão se organizando como a gente conhece hoje. Claro, hoje é muito mais complexo, tem muito mais detalhes. Há uma organização entre cidades, entre regiões dentro do Estado, entre os estados, no caso do Brasil, né, que é os estados da União. Então, a partir desse momento, então, a gente tem essa unificação, esse desenvolvimento, certo?
Consegui responder, Felipe? Conseguiu. Entendi. E aí? Quem mais? Quem mais? Maria Clara tá congelada. Não, não, Maria Clara não. Só ri, né, Maria? Só tá rindo aí. Quem mais? Lariane, tá aí, Lariane? Tá quietinha aí. Otávio. Otávio, tá escutando, Otávio? Ah, tá. Pensei que tu não tava escutando. Pensei que... Tá. Pensei que tava aí viajando aí. Lucas Flores, tudo certo, Lucas? Tudo. Alguma dúvida? Paula. Sem dúvida. Quem mais? Tem gente que eu não consigo enxergar aqui, eu não consigo rolar essa barra aqui. Ah, agora eu consigo ver o nome de todo mundo que tá aqui. Chat. Mais alguma dúvida, Ana Luísa? Ana Luísa que apareceu. Ana Luísa. Ah, tá, é. Sétimo 1, né? Não tá errado aqui, né? Não é do sétimo 2, né? Eu acho que era para as duas turmas, professor. Ah, tá certo, é para as duas turmas, tá certo. Rian, alguma dúvida, Rian? Por enquanto, não. Tá tudo certo? Conseguiu entender bem as aulas? Sim. Os videoaula? Sim. Não ficou nada confuso? Gostou? Sim. Tá. Ana Luísa. Ana Luísa tá caindo direto, a Lari tá ali. Cadê a Lariane? Já saiu também. Ah, não, Ana Luísa. Ah, tá, acho que é porque muda aqui. Quem mais? Dúvidas. Eu quero dúvidas, gente. Quero dúvidas. Quero questionamentos. Dúvidas. Isadora. A gente sabe as coisas. Oi? O professor não quer que a gente saiba as coisas agora. Por quê? Você quer dúvidas, ué? Claro, alguma dúvida tem que ter, eu tenho que explicar. Eu sei que vocês são bons aqui, sétimo ano são fera. Sabe tudo de história. É pra você quais atividades? Tiago, tu quer dúvida? Oi? Tiago, tu quer dúvida? Quais são as atividades que tem que fazer agora? Aquelas que foram passadas para vocês lá na Positivo 1, ou que vocês pegaram na escola. Ô, professor, acabei de ler as atividades ali, não li? Ô, professor. São duas atividades. Visse meu cabelo? Ó, bicho, hein? Quem é que corta teu cabelo, cara? Eu corto no Yuri. Ó, bicho fera, hein, cara? Que loucura isso aí. Eu vou tentar cortar o meu daqui a pouco. E com um facão, porque não tem nada aqui em casa, tesoura não tem nada, sou obrigado. Vou fazer uma videoaula só, passar uma cera na cabeça, só que vocês vão ver só uma bola de cristal dando aula para vocês na videoaula. Vai que eu raspar a cabeça. Eu me pergunto, pessoa que vai num cabeleireiro, agora nesse tempo de pandemia, assim, e vai pra cortar a barba. Mas como é que ele vai cortar a barba sendo que ele vai estar de máscara? Pois Não. é. Eu fui cortar o cabelo lá no Yuri, que entra um por vez, daí é mais fácil. Ah, é verdade, tem que ser assim mesmo, tá? Não dá pra ir todo mundo uma vez só, não. Onde é que é esse Yuri que eu tô bugado? É no lado da escola. Onde que o Denis deixa o carro? Ah, tá. Não falou nada. Lá, dúvidas, pessoal, vamos ver, mais alguém tá com dúvidas aí?
Que mais? Isadora? É tu mesmo aí? Tem dúvida, Isadora? Oi, Isadora. Vamos lá, bota a cara aí para falar. Ana Luísa também. Oi, professor. E aí? Quero dúvidas. Eu não tenho. O professor insiste comigo, né, professor? Parece aí, fica quietinha, tem que tirar as dúvidas, Luiz Adoro. Vamos lá? É claro. Não, tô de boa, professor. Tá de boa? Eu quero ver depois na hora da prova. Quero ver depois na hora da prova. Fala, Ana Luísa. Falar o quê, professor? Bom dia. Bom dia. Por enquanto não tenho nada pra falar, não. Achou difícil as atividades? Não, mais ou menos, na verdade. Só tu entregou dessa semana, não entregou da semana retrasada. Tu não anexou, né? No positivo. Aham. Eu tava tentando, só que eu não consegui. Aí eu deixei. Falei, então tá, vai assim. Porque agora tu não consegue mais entrar, né? Na outra atividade, é isso? Uhum. Tá. Porque daria para te bater foto e mandar e anexar lá naquele espacinho do positivo lá. Tem um negócio. Então eu vou tentar te mandar por mensagem. Pode ser? No negócio lá. Tá. Daquela primeira atividade. Essa eu recebi, a segunda. Aham. Tá certo? Não. Porque não, eu não corrigi ainda, só arquivei as tuas ali, mas tá. eu vi que tu conseguiu mandar e eu vi que a primeira da outra semana tu não mandou. Sim. Tá bom? Quem mais? Uhum. Quem mais? Vamos lá. Dúvidas? Vamos lá. Outra coisa importante, pessoal, do Estado Nacional Moderno é a balança comercial. Vocês têm que ficar atento nisso, tá? O que é a balança comercial? É importante para entender, porque é como funciona os países até hoje. A partir do Estado Nacional Moderno, o país, para ser rico, ele tem que vender mais do que compra. Principalmente vender coisas caras, né? Do que ele compra. Por exemplo, um país, vamos pegar um exemplo dos dias de hoje, fica melhor para vocês entenderem. Se o Brasil só vender laranja, beleza, ele vai ganhar um dinheiro. Agora, se ele tiver que comprar computador, o que ele vendeu de laranja para comprar computador, ele vai ter que vender muita laranja para comprar, às vezes, poucos computadores. Então, ou seja, no caso, a balança comercial do Brasil vai ser meio que desfalcada por conta. Ele vende uma coisa barata e compra uma coisa mais cara. Então, a partir dos Estados Nacionais, eles tentaram vender coisas que tivessem mais valor agregado, coisas que valessem um pouco mais, né? E comprar coisas, produzir mais coisas dentro dos países para comprar coisas que só necessitassem mesmo, de extrema urgência. Tá? Então, essa é a ideia da balança comercial. Você procurar vender coisas mais caras, comprar coisas mais baratas. Claro que todo país é obrigado a importar alguma coisa, nem tudo ele produz internamente. Todos os países fazem isso, fazem essas trocas comercial. Mas é aquela coisa, você tem que vender uma coisa mais cara do que compra para você sempre ter um lucro, sempre ter um dinheiro a mais sobrando no seu caixa, certo? Essa coisa da balança comercial é importante porque ela está aí até hoje. A ideia dela, básica, surge lá com os Estados Nacionais modernos e isso resiste até hoje. Claro, hoje, de novo, tudo hoje de uma maneira um pouco mais complexa. Os Estados foram se organizando cada vez mais e foram criando vários mecanismos. Então, hoje, se vocês assistem lá um jornal, ou lê um jornal pela internet, ou o que for, vocês vão levar lá balança comercial negativa, Brasil, balança comercial positiva, superávit primário. Tudo isso está falando dessa balança comercial que eu estou dizendo aqui para vocês,
tá? Que começa lá com os estados nacionais modernos, isso que é importante. Então, a partir dos estados nacionais, começou a ter os países, os estados começaram a ir atrás do quê? Principalmente de ouro e prata, para ter dentro dos seus países. Quanto mais ouro e prata eles tinham dentro do país, mais fortes, mais ricos, mais fortes era a sua moeda nacional. Não é como funciona hoje, tá? Hoje não é mais o lastro do ouro. Hoje, praticamente, os países têm outros tipos de padrão monetário para poder se situar se é rico ou se é pobre, tá? Acho que eu já falei isso em sala de aula. Hoje a questão do dólar, tem a questão da tecnologia que influencia mais. Mas naquele momento os estados absolutistas era o quê? Era ir atrás de metais preciosos e vender coisas que fossem caras para os outros países. Certo, Felipe? O que tu não entendeu aqui? Tô de olho no chat aqui, cara. Não entendi. Ah, tá. Vocês só estão aprontando aí no chat. Eu só tô de olho, hein? Tô aqui de olho no chat também. Vinícius também, só tá com kkk. O professor, estou mandando um monte de kkk porque eu tô rindo da minha desgraça. O que aconteceu contigo? Todas as minhas atividades do mês passado eu como atrasado, sendo que eu fiz tudo. Atrasado? Por que atrasado? Eu não sei. Depois que deu prazo, eu entrei no site e deu tudo. Eu vi tudo atrasado. Deu um aperto no coração. É eu no sistema. O sistema, na verdade, é o sistema que muitas vezes ele atrasa, né? Para dar baixa na informação. Que a gente sabe que a gente entregou, assim, a gente não tem que se preocupar. A gente já tem a nota. Se o arquivo foi enviado, se não deu erro, não tem que se preocupar. Mas é bom, às vezes, dar uma perguntada, né? Se tiver dúvida, pergunta, manda mensagem, chegou o arquivo, aí a gente responde. Vamos lá, mais dúvidas, pessoal? Já tá quase fechando a nossa, já? Nossa, já tem que daqui a pouco pro 8º ano. Oi. Certo, pessoal? Acho que fechou o nosso horário aqui, então, né? Era até as 9h45. Né? Depois das 10 eu tenho que o 8º ano aqui. Sim. Certo? Qualquer coisa, mensagem. Que isso, Felipe? Parece loucura essa daí. Gente, então bom dia para todo mundo. Cuidem-se. Tchau! E até a próxima. Certo? Bom dia a todo mundo. Tchau, professor! Tchau, professor! Beijo para todo mundo.